Boa noite a todas, a todos. Que a paz de Jesus esteja a nos envolver, nos confortar e nos fortalecer hoje e sempre. Antes de mais nada, agradecer ao convite do Eurípides, agradecer a confiança, agradecer a oportunidade. Eu me sinto sempre muito honrado todas as vezes que alguém confia em mim a tarefa de falar do Evangelho. Porque o nosso esforço aqui não é de repetir ideias, mas é de colocar, no mínimo, a nossa busca dentro daquilo que a gente fala. Porque nem sempre a gente consegue, mas a busca há de ser verdadeira. E, portanto, a tarefa de falar do Evangelho, a tarefa de expor a doutrina espírita, é algo que tenho profundo carinho. E por isso sou sempre muito grato pela oportunidade que dão. E especialmente nessa noite em que não só me é possível conhecer mais uma casa espírita, mais um ponto de lutas e trabalhos, mas também a cidade. Primeira vez que venho a Divinópolis. E agradeço muito o acolhimento da Ellen também, que gentilmente me abrigou para que eu pudesse trabalhar hoje, para que pudesse ficar até dar a hora do nosso encontro. O nosso tema é sobre a fé. A fé enquanto potência, enquanto mecanismo de cura da alma. E por isso, quando li o tema, me lembrei de um estudo, até de certa forma antigo, que já pude fazer, das curas de Jesus. Há uma pergunta muito interessante que foi feita várias vezes e, portanto, estudada com bastante profundidade a respeito das curas, que é assim: por que Jesus curava? Por que essa pergunta é relevante? É relevante porque todo mundo que Jesus curou morreu. E, portanto, qual é exatamente o propósito da cura, se ela não evitou a morte? Passado alguns anos ou algumas décadas no máximo, todos que Jesus curou morreram. Até Lázaro, até a filha de Jairo, que foram, entre aspas, ressuscitados, também desencarnaram. Então essa é uma pergunta importante e intrigante. Por que Jesus curava? Por que todo esse esforço, se mais dia ou menos dia aquela pessoa iria desencarnar? E aí algumas respostas foram dadas. Acho que a mais popular e talvez intuitiva seja a resposta de que as curas de Jesus funcionavam como um mecanismo para atrair as pessoas para o seu ensino moral. Jesus fazia a cura, aquilo naturalmente chamava atenção, atraía o público e as pessoas vinham pelo fenômeno e ficavam pela doutrina. Elas vinham até Jesus por aquilo que chamava atenção aos olhos materiais, para encontrarem algo que chamava atenção dos olhos da alma. Essa resposta, eu confesso que ela é até lógica, e talvez por isso seja tão intuitiva. E de fato ela faz sentido, porque quando a gente pensa, por exemplo, no que se chamava de lepra, o corpo da pessoa ficava deformado.
E aí bastou Jesus dizer algumas coisas, como por exemplo, uma das primeiras curas, que um portador de lepra fala: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Aí Jesus diz: eu quero. Imaginemos quão forte pode ser a vontade de um Cristo, ao dizer eu quero, imediatamente. Aquele homem que padecia da lepra e possivelmente tinha partes do seu corpo completamente deformadas, foi restaurado. Então você imagina, chegou uma pessoa sem mão e ela saía com mão. E não era prótese não, era legítima. Isso é impactante. De forma que a resposta faz sentido. O problema dessa resposta é que isso parece um jogo com a dor do outro. Como se Jesus estivesse a dizer assim: vem cá você que está sofrendo, porque eu preciso te usar para atrair para o meu ensino moral. Se você é a pessoa atraída para o ensino moral é uma coisa, se você é a pessoa que está com dor, pode ser outra. Fora que verdade é essa, tão frágil, que precisa se utilizar de um momento vulnerável do outro para ganhar espaço? A verdade tem muita força. Por isso há uma fala de Gamaliel para Saulo, que está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que é muito impactante. Quando Saulo está fazendo todo o movimento para atacar os cristãos, para acabar com os cristãos, Gamaliel se levanta e diz assim: Saulo, eu fosse você, não perdia tanto tempo com eles. Porque ou eles são de Deus e não vai adiantar nada a gente fazer alguma coisa, ou eles não são de Deus e o tempo vai cuidar deles. Porque a verdade, ela vem do Criador. Ela não precisa de defensores. A verdade não precisa de cobaias. A verdade é a verdade. Então, se Jesus veio de Deus, será que ele precisava mesmo da dor humana para crescer? Então, embora essa fosse uma resposta interessante e lógica, ela fica um pouco inadequada. Mas tiveram outras. Há uma que eu particularmente acho uma das mais coerentes, que diz respeito ao fato de que as curas, na verdade, eram cumprimento de profecia. E de fato, no livro de Isaías, há várias profecias sobre a maneira como o Messias prometido seria reconhecido. E está literalmente assim: os cegos vão ver, os coxos vão andar, os leprosos serão limpos e os mortos serão ressuscitados. Está desse jeito no livro de Isaías. E Jesus, de certa forma, confirma isso quando João Batista está preso. Ele chama 2 de seus discípulos, que naquele momento já eram discípulos de Jesus. Ele chama 2 discípulos dele, que eram dele, e pergunta assim, e pede, pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias que havia de vir ou devemos esperar outro. A dúvida é profunda, porque a vida inteira João Batista foi tido como precursor. Ele estava preso, mais dia ou menos dia ele ia morrer. Então a preocupação do João Batista é legítima. Está dando certo ou deu ruim? É isso mesmo ou nós estamos perdidos? Porque eu sou o precursor, mas eu não estou vendo Jesus fazer o que eu achei que ele ia fazer. Aí os discípulos vão até Jesus e fazem a pergunta para ele. O João Batista pede para te perguntar se você é o Messias que havia de vir ou devemos esperar outro. Nesse momento, Lucas que está narrando a passagem, diz que Jesus se levanta e cura milhares de pessoas ao mesmo tempo. Vira para os 2 discípulos e diz assim: ide e anunciai a João o que vistes.
os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Naquele momento, Jesus lembrava a profecia de Isaías, para dizer: eu não estou fazendo todos os sinais do Messias? Eu não estou fazendo tudo que havia de profecia a respeito do Messias? Qual a dúvida? De modo, portanto, que as curas seriam cumprimento de profecias, e Jesus cumpriu todas as profecias a respeito do Messias davídico. Então essa é uma boa resposta. E eu particularmente acredito que esse é um dos motivos para as curas. A pergunta é se ele é o único. Será que Jesus só curou por causa das profecias? Então, parece bastante prudente que a gente olhe para as curas, para ver se, além disso, além da profecia, existe alguma outra coisa que possa dizer respeito a mim e a você, porque convenhamos, a profecia ficou 2000 anos atrás. Por mais que a cura seja uma profecia, ou seja, o cumprimento de uma profecia, a pergunta que mais me interessa e que mais nos interessa é o que a cura tem a ver comigo. Porque enquanto ela é cumprimento de profecia, ela não tem nada a ver comigo. Só que as palavras de Jesus são de vida eterna. E, portanto, não há uma palavra ou um ato de Jesus que tenha sido em vão, ou que tenha sido tão frágil que o tempo tenha consumido a sua importância. É por isso que é preciso buscar algo além. Uma coisa bastante interessante que vem das curas é que nenhuma delas é igual à outra. Todas são diferentes. Todas. Nem mesmo quando a enfermidade é a mesma, a procedência de Jesus é a mesma. Então, Jesus curou vários tipos de cegos, mas cada um foi de um jeito. E você fala assim, qual que é o padrão? E isso chama atenção, porque a nossa cultura e a nossa sociedade mais ocidental, a gente é da matemática, da lógica e do padrão. Nós temos dificuldade com coisa que não tem padrão. Porque o nosso raciocínio, ele é treinado para identificar padrão. Inclusive, teste de QI é basicamente isso. É quão rápido você consegue identificar um padrão, dado alguns exemplos. Muito teste de QI usa isso. Mas é curioso que Jesus não tenha criado padrão na cura. Isso é curioso. Porque revela um caráter particular para a cura. Revela um cuidado particular para aquele instante, para aquela pessoa. Kardec, no livro A Gênese, quando vai escrever sobre a providência divina, a providência divina é, nas palavras de Kardec, a solicitude do Criador para com a criatura. É a supervisão particular. Particular. O Criador do universo inteiro cuida particularmente de cada um. Isso é relevante porque nós estamos em busca de regras, mas Jesus veio dar princípios. Então nós estamos em busca assim, o que é caridade? Caridade é se eu fizer uma coisa ou se eu fizer outra? Quais são as características da caridade? A gente está buscando regra. E aí nós temos muita dificuldade de lidar com as situações do mundo real, porque as situações do mundo real não respeitam regras, ou pelo menos, se a gente for tentar estipular regras para tudo,
nós vamos ter muita dificuldade. Vocês querem ver uma coisa que é feita com base em regra? Lei. Lei é com base em regra. É a regra do que pode ou do que não pode fazer. E aí você vai ver só a Constituição. É um livro que os estudantes de direito sofrem para carregar na mochila. Porque é um livro grosso. Aí tem Código de Defesa do Consumidor, tem Código Penal. Por quê? Porque nós estamos tentando colocar regra numa vida que é baseada em princípio. A justiça divina é baseada em princípios, não em regras. Isso é muito diferente. É diferente porque, para situações iguais ou aparentemente iguais, muitas vezes haverá reações e conduções diferentes. Então, vou dar um exemplo. Assim, tirar a vida de alguém, qual é a consequência disso? Falo assim, depende. Depende. De uma série de fatores, de uma série de condições. Se a gente for tentar pôr regra nisso, vai ter problema. Aí o Criador usa o princípio da caridade. Foi o que Jesus fez. Jesus se movimentou no princípio da caridade. Como o Lacordaire vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, é um princípio que funciona basicamente assim: você pode ajudar? Então ajuda. Porque quem está fazendo regra está assim, mas será que ele vai usar bem o que eu vou dar para ele? Mas será que ele merece? Mas será que... Não, pode ajudar, ajuda. Então essa é uma grande lição de Jesus. Para que a gente não fique tão apegado a regrinhas e possa alcançar o princípio do bem. Você não vai ver Jesus perguntando para ninguém ou pedindo para ninguém: agora que eu te curei, você me segue. Agora que eu te ajudei, você me ajuda. Não. Pelo contrário. Jesus chega a dizer assim: vai. Vai. Vai e não peques mais. Vá. As pessoas é que quiseram vir. Então essa é uma extraordinária lição das curas. Não procure regras. Não procure regras. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa. Mas há um outro ponto que aí sim tem a ver com o nosso tema de hoje. Em muitas curas, nós vamos ver Jesus dizendo assim: a tua fé te salvou. Ele diz isso, por exemplo, para aquela mulher com o fluxo de sangue. Ela toca nas vestes de Jesus, ela não fala nada, Jesus não fala nada, Jesus não faz nada. Ela só toca e é curada. Jesus então diz para ela: a tua fé te salvou. E a pergunta é: será que isso é relevante? Quando eu estou lendo alguma coisa, sobretudo quando eu sei que aquele texto tem profundidade, que é o que acontece muito com Emmanuel, por exemplo, acontece com Kardec, e com Jesus é invariável. Quando eu sei que aquele conteúdo tem profundidade, para tentar entender a importância daquilo que está dito, eu tento ver o que não está dito, mas poderia ter sido dito, no lugar do que verdadeiramente foi dito. Então, Jesus disse: a tua fé te salvou. Eu me perguntei assim: o que ele não disse e poderia ter dito? Muita coisa. Mas uma delas é: a tua fé te curou. Seria adequado. A pessoa foi curada. A tua fé te curou. Mas ele não usa o verbo curar. Ele diz: a tua fé te salvou. Salvou. Eu tentei entender
Qual que seria a relevância disso? Aí eu me lembrei de uma cura. Uma que é singular. Ela é única, como todas as outras, mas essa se destaca por um fato bastante intrigante. Se aproximam de Jesus 10 leprosos, pedindo a ele assim: Mestre, cura-nos. Eles estavam distantes de Jesus porque havia uma regra, você não podia se aproximar. Se você tivesse lepra, você não podia se aproximar das pessoas. A pessoa que tinha lepra, ela era isolada, porque como eles não sabiam a causa da doença, só sabiam que era bastante transmitida, a pessoa era isolada, da mesma forma que a gente fez com o Covid. Enquanto não tinha cura, ou enquanto não tinha tratamento, a gente foi isolado. Na época, a lepra era a mesma coisa. Então, as pessoas estavam longe de Jesus e pediram: Mestre, cura-nos. Aí Jesus diz assim: Ide e apresentai-vos aos sacerdotes. Isso é porque quando você era curado da lepra, você tinha o dever de reportar aos sacerdotes, porque eles iam tomar nota. O que você fez? Como que você se curou da lepra? Isso era interessante para eles tentarem identificar algum tipo de tratamento. Mas perceba que quando Jesus fala isso, ide apresentai-vos aos sacerdotes, nenhum deles está curado ainda. Eles não estão curados ainda. Marcos, ao narrar a passagem, diz assim: e os 10, ao saírem, foram curados. Então entenda que é uma situação mais ou menos assim. Você está com Covid. Aí você vira para Jesus e fala assim: Jesus, me cura. Aí ele fala para você assim: pode sair sem máscara. Fala assim: mas Jesus, eu não estou curado ainda não. O que esses homens fizeram é tirar a máscara e sair. E aí eles foram curados. Eles então obedecem ao mandamento. Ide apresentai-vos aos sacerdotes. Eles vão. Mas um deles, ao perceber que estava curado, volta e agradece. Ele se ajoelha, dá glória a Deus e agradece a Jesus. Esse que voltou, ele ouviu: a tua fé te salvou. Só ele. Jesus ainda pergunta assim: mas não foram 10 os curados? Por que só esse voltou? Por que só esse reconheceu? Aí ele olha para aquele homem e diz assim: vai, que a tua fé te salvou. Nessa cura, para mim, fica evidente por que Jesus usa o verbo salvar e não o verbo curar. Porque veja, os 10 tiveram fé em Jesus. Os 10 confiaram em Jesus. Porque os 10 se viraram para se apresentar aos sacerdotes. Eu, antes de virar, eu perguntaria para ele assim: eu até vou, mas você pode me curar primeiro? Porque eu estou doente ainda. Eles se viraram e foram. Mas o que voltou para agradecer, esse ouviu de Jesus: a tua fé te salvou. O que fica para mim nas entrelinhas é que os 10 tiveram fé suficiente para serem curados, mas só um teve fé para ser salvo. De maneira que a fé, como está posto no nosso tema, é o poder de curar as almas, mas sobretudo de salvá-las. Salvar do quê? Qual seria o perigo?
Qual é o risco que alguém está correndo? Por que é preciso desenvolver uma fé não só para ser curado, mas uma fé para ser salvo? É porque a questão não é sobre alcançar cura. O propósito do Evangelho não é te curar apenas. O propósito do Evangelho é que você e eu alcancemos uma fé que nos mantenha curados. Porque tem muita gente com fé para alcançar a cura, mas poucos para mantê-la. Porque dali um tempo retornam àquilo que os adoecia. Então, o que Jesus pede de nós é uma fé que salva. Salva do quê? A palavra salvação, ela foi muito deturpada. Kardec vai escrever sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar, justamente no capítulo 15, que é o Fora da Caridade não há salvação, quando ele vai comentar outras duas falas que eram muito comuns e ainda hoje que é, fora da igreja não há salvação. Kardec vai comentar um pouquinho o problema disso. O fora da igreja não há salvação, o fora da verdade não há salvação. Ele vai comentar um pouquinho por que isso é problemático. Mas a raiz do problema é o conceito de salvação. O que é salvação? Por muitos séculos a gente trabalhou um conceito de salvação que é assim, ir para o céu. Então, nossa, eu quero ser salvo. O que significa ser salvo? Ir para o céu. E depois? Não, aí depois está lá já, aí fica. E é isso. Então, salvação é um instante? Salvação é uma recompensa? Quero dizer, a salvação é um momento em que, quando você está desencarnando, alguém vai lá e te salva, no sentido de te trazer para o céu e ali você fica para sempre? Salvação é um momento? É um ponto no tempo? Salvação é uma recompensa mediante algo que eu fiz ou deixei de fazer? O fato é que, se a gente vier com esse conceito de salvação, nós não vamos entender a fala fora da caridade não há salvação. Nós não vamos entender. Por quê? Porque enquanto eu pensar que salvação é uma recompensa que o Criador me dará por algo que eu fiz, eu ainda não vou ter compreendido a relação de pai e filho. Porque Deus não é o Senhor, Deus é o Pai. E o fundamental da relação pai e filho é que isso não está baseado em barganha. Deus não está assim para a gente, entrega 10 cestas básicas que aí eu te ajudo. Não. Porque isso não é amor, isso é interesse. E o Criador, ele não está jogando com interesses para conosco. A relação é de amor. Imaginemos se os nossos pais e mães ou responsáveis cobrassem de nós por tudo que eles fizeram por nós. Não seria nem justo, porque eles deram a vida para a gente. Como é que você faz? Só reencarnando para você devolver. Então a relação de pai e filho não é uma relação de barganha, ou pelo menos não deveria ser. Então salvação não pode ser uma recompensa que eu ganho perante algo que eu fiz.
Porque senão vai ter os condenados e os salvos. Aí Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 9. Pela graça sois salvos. Aí você fala assim, então é pela graça? É gratuito? É. A misericórdia é gratuita. A salvação é gratuita. Nós só não entendemos isso se a gente estiver pensando salvação enquanto recompensa. Salvação não é uma recompensa. Salvação é um modo de viver. Modo de viver. Como assim? Bezerra de Menezes vai escrever uma mensagem no livro O Espírito da Verdade, chamada Legenda Espírita. E não é com essas palavras, é muito mais bonito, até recomendo a leitura. Capítulo 7 do livro O Espírito da Verdade, Legenda Espírita. Bezerra diz assim: é para salvar da ruína de você acreditar que não é filho de Deus. É para nos salvar do perigo de nos acreditarmos deserdados. É que Kardec falou, fora da caridade não há salvação. Porque salvação não é uma recompensa. Salvação é um resgate de identidade. O maior risco que a gente pode correr é viver como se a gente não fosse filho de Deus. De maneira análoga, Meimei vai escrever pelo Chico, uma mensagem chamada Confia Sempre. Ela diz assim: o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Porque a pessoa que não tem fé, e nós não estamos falando só de uma questão religiosa, nós estamos falando de uma questão de esperança, de confiança, de bom ânimo. A pessoa que não tem isso, a pessoa que matou isso dentro dela é uma pessoa amarga. A vida dela é amarga, porque ela acha que tudo sempre vai piorar. E a única coisa, a única base que a gente pode usar para pensar e confiar que as coisas vão melhorar é a fé. Portanto, salvação é resgatar a sua identidade, a minha identidade de filho de Deus. Por isso que fora da caridade não tem salvação. Porque fora da caridade nós estaremos fora da nossa identidade. O filho do amor nasceu para amar. E portanto, na caridade se encontra a salvação, porque é na caridade que nós exercemos a nossa real identidade, que é o do amor. E portanto, quando Jesus diz a tua fé te salvou, é porque Ele está dizendo, a tua fé te mostrou quem você realmente é. Não quem dizem que você é, não quem acham que você é, e nem quem você achava que era, mas quem você é, verdadeiramente. Por que isso cura? Por que isso cura? Porque resgata em nós o que há de mais precioso, o que há de mais sublime. Resgata em nós a capacidade de se sentir amado e, portanto, impelido, convidado a amar igualmente. Sentir que alguém importa, alguém se importa. Sentir que alguém cuida da gente. É fonte de bom ânimo, de força para seguir adiante. Porque curar-se é uma questão de tempo. Salvar-se é uma questão de escolha. É preciso voltarmos para dentro, reconhecendo a nossa essência divina. Porque tem muita gente acreditando que não vale nada. Tem muita gente acreditando que não tem importância.
para o mundo ou para as pessoas. Mas há o Criador, pelo menos, Ele se importa. E é preciso sentir-se filho. Porque enquanto a nossa relação com Deus for a relação de servo e senhor, Ele não será o ponto de apoio. Ele será a fonte do medo. Mas quando eu me reconheço filho, isso muda a minha perspectiva. Então, para a gente perceber como que isso muda, olha uma criança com a mãe. Outro dia eu estava no centro espírita e uma criança de 3 anos estava sentada ao lado da mãe dela, fazendo uma birra, mas uma birra. E aquilo para mim foi mágico, porque eu comecei a prestar atenção na mãe. Eu percebi que a criança só se deu o direito de fazer a birra porque ela não tinha medo de ser abandonada. Ela sabia que a mãe dela nunca ia falar assim: cansei de você, cansei das suas birras, agora você fica aí que eu vou embora. Isso não é uma opção. A criança então se permite expressar-se, falar, reclamar, pedir. Porque não passa na cabeça dela, até porque não existe ou não deveria existir, mas não passa na cabeça dela a possibilidade da mãe dela abandonar ela. Isso não é nenhuma opção, nenhuma alternativa. A criança nem sabe que isso é possível. Porque se ela pensasse que isso fosse possível, a relação seria de medo e não de afeto. A criança permite ser ela mesma, mas nós, em relação ao Criador, muitas vezes a gente quer esconder e usar palavras bonitas que não ressoam no coração. Mas isso não é a fé que salva. Pode ser a fé que cura, mas não é a fé que salva. Por isso que Emmanuel... Nós vamos até que horas, perdão? 9 horas. Por isso que Emmanuel me toca muito com a mensagem chamada Não Basta Ver. Ele vai comentar uma passagem que está em Lucas, mas também está em Marcos, que é a cura do cego de Jericó. Essa é uma das curas que Jesus diz: vai que a tua fé te salvou. Nessa cura acontece algo interessante, que é na cultura romana, até para ser pedinte, você precisava de licença, precisava de aprovação. E como é que essa aprovação era dada? O Império Romano fornecia um manto para que o pedinte colocasse no chão, sentasse em cima, e ali as pessoas sabiam que era lícito doar ou dar esmolas, por causa daquele manto que algumas pessoas portavam. Nem todo mundo conseguia o manto. Alguns conseguiam, outros não. Então a pessoa tinha que ficar em cima do manto, porque se ela desse bobeira, o manto sumia. Né? Isso não é de hoje, não. O manto sumia. Marcos vai relatar algo peculiar. Esse cego, que a gente não sabe o nome, porque em Marcos aparece Bartimeu, mas Bartimeu não é nome. Bartimeu é filho de Timeu. Então a gente não sabe o nome do cego. Marcos narra assim: o cego estava ouvindo, prestando atenção, ele sabia que Jesus ia passar ali, ele estava ouvindo o burburinho. A hora que a coisa ficou muito alta, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Jesus não parou. Eu acho isso maravilhoso. Jesus não parou. O cego gritou. Você acha que Jesus ouviu? Eu acho que ele ouviu. Não está lá não.
Lá não fala se Jesus ouviu ou não, mas eu acho que ele ouviu. Eu acho que ele estava esperando para saber se a fé do Bartimeu era fé que cura ou fé que salva. Aí ele esperou um pouco. Nesse meio tempo, as pessoas em volta do Bartimeu falaram assim: cala a boca, quem é você? Você acha que Jesus Cristo vai parar para te ouvir? Aí sabe o que ele fez? Gritou de novo. Aí Jesus parou. Aí ele gritou: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Aí Jesus parou. Aí Jesus parou e falou assim: chamai-o até mim. Aí aqueles mesmos que tinham mandado ele calar a boca foram obrigados a falar assim: ele está te chamando, vai lá. E aí há algo que só está em Marcos, que é assim: ele, o cego, levantando-se e lançando fora o seu manto, foi até Jesus. Pensa assim, o manto era a garantia, ou era o aval do Império Romano para ele pedir dinheiro. O que você acha que aconteceu com esse manto? Você nem caiu no chão, né? Então, um monte de gente necessitada. Aí ele, é tipo assim, você está andando na rua e joga R$100, essa nota nem cai no chão. Se tiver muita gente. Jogou o manto fora. Ele abriu mão de tudo que ele tinha para descobrir que ele já tinha tudo que ele precisava, que era a fé. Ele foi até Jesus. Aí Jesus faz a pergunta que foi lida aqui no começo, na introdução da nossa fala, lida pelo Eurípides. Jesus olha para aquele homem e pergunta assim: o que queres que eu te faça? E aí o cego Bartimeu dá a pior resposta. Porque assim, o que ele tinha na vida? Nada. Nem nome, porque a gente não sabe nem o nome dele. Ele não tinha casa, ele não tinha família, ele não tinha renda, ele não tinha trabalho. Então, se eu sou cego, o que queres que eu te faça? Nossa, Jesus, eu quero muito dinheiro e uma casa, para eu morar o resto da vida. Não, ele pediu para ver. Senhor, que eu veja. Teve casa? Não. Família? Não. Dinheiro? Não. Nada. Não mudou. Externamente não mudou quase nada. Ele continuou o mesmo homem abandonado pela sociedade. A diferença é que agora ele viu os outros. Só que essa é a grande diferença da fé que pode salvar. É a fé que se atém ao que é essencial. Por isso salva. Porque me liberta de tudo que é acessório. Porque me ajuda a transpor necessidades que eu jurava que tinha. E aí a vida fica muito mais leve. E eu me torno uma pessoa muito mais fácil de relacionar. Não porque eu vou abafar os meus sentimentos, mas é porque eu vou descobrir de uma maneira muito sincera o que eu preciso e o que eu não preciso. É desenvolver a fé tão forte, tão robusta, que nada fora determina a minha condição interior. É como dizer assim, não são os problemas que vão determinar quando eu vou ou quando eu não vou na casa espírita, quando eu oro e quando eu não oro. Não, eu oro. Ponto. Eu vou na casa espírita, no templo religioso, eu vou, quer esteja bom, quer não esteja, porque não são mais as situações externas a determinar a minha conduta, é a minha fé interior que vai determinar o que eu faço ou deixo de fazer. Essa é a fé que salva.
Porque não vou estar mais atrás da cura transitória do corpo que um dia há de morrer, mas vou atrás da minha identidade. Essa, uma vez resgatada, vai comigo. Por isso que Emmanuel vai escrever a mensagem: não basta ver. O título está dizendo assim: não basta ser curado. Porque ser curado é bênção para muitos. Salvar-se é a escolha de poucos. Emmanuel vai chamar a atenção porque o cego Bartimeu, ao ser curado, né, quando ele diz assim, Senhor, Jesus pergunta, né, que queres que eu te faça? É, Senhor, que eu veja. Aí, tanto Lucas quanto Marcos vão dizer assim, e logo viu. E foi seguindo Jesus, glorificando a Deus. Essa é a diferença. Emmanuel vai dizer assim: a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Por quê? Porque ter fé é a diferença de ter crença. O crente, no sentido daquele que tem crença, ele é volátil. Tem dia que ele está, tem dia que ele não está. Tem dia que ele faz, tem dia que ele não faz. Porque ele até acredita. Por isso que ele faz. Aperta, a dor aperta, ele faz alguma coisa. Então ele acredita. Mas ele não tem fidelidade. Que isso é fé. Fé vem de fidelidade. A fidelidade é marcada pela constância, pela invariabilidade, pela permanência, pela perseverança. Então a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário, porque as curas que a gente pode receber não tem a ver com o nosso mérito, tem a ver com a misericórdia de Jesus. O que eu faço depois da cura, aí sim tem a ver comigo, tem a ver com a minha conduta. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. A gente só vai alcançar a fé que salva quando nós determinarmos um propósito nosso com Deus, tão firme, tão robusto, que ninguém e nem nada poderá destruir. Eu faço porque faço. Eu faço porque é o meu propósito, tendo o resultado que eu espero ou não. Porque o meu propósito, se o meu propósito é com o Criador, então ele não é mais sobre os meus interesses e sobre os meus desejos, porque eu já não estou buscando mais satisfação, eu estou buscando plenitude, e eu só encontro plenitude na vontade dele, porque ele é perfeito. Eu sou imperfeito, então eu sou inconstante, ele não, ele é perene, ele é constante. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Trabalho e testemunho, constância, propósito. A fé não é uma parte da minha vida. A fé tem parte em todas as áreas da minha vida.
Porque não dá para ser espírita dentro do centro espírita e ateu fora do centro espírita. Não dá. Só dá para ser um. Portanto, se nós desejamos alcançar a cura da alma, que é a salvação, em boa sinonímia, se a gente quer alcançar a salvação, é preciso estabelecer propósito com Jesus. Não mais sobre os outros, nem sobre as circunstâncias, mas sobre nós e Ele. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, a sua presença. Mais uma vez ao amigo Eurípides pelo convite e que Jesus nos abençoe.